Salmos, capítulo 139, versículo 23 e 24. Salmos, capítulo 139, versículos 23 e 24. Amém? 139, versículos 23 e 24. A Nilde, nossa querida irmã Nilde, convidada da irmã Ivanilde, também está acompanhando hoje a transmissão. Querida, seja bem-vindo, que o Senhor continue lhe abençoando. Amém? Glória a Deus. Vamos lá. Salmos, capítulo 139, versículos 23 e 24, vai nos dizer assim essa noite, queridos. Sonda-me, olha, tem a ver com louvor, né? Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Amém? Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Amém, queridos? Então, queridos, o que eu quero pontuar hoje e ministrar essa noite, você vai ver que nós vamos ter dentro desses dois versículos que nós acabamos de ler, os dois remetem ao mesmo objetivo, que seria justamente o conhecer. Mas em duas áreas totalmente diferentes, mas que estão intrinsecamente coligadas. Você vai ver que nas duas áreas, o objetivo, o intuito é justamente buscar o conhecimento para que haja um propósito. O primeiro que o salmista ele nos aponta através dessa oração, ele nos mostra o quê? Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Quando o salmista aponta aqui coração, queridos, nós podemos entender e compreender que ele estava reportando a sentimentos, a emoções, a algo um pouco mais profundo. E aí ele usa o verbo sondar, ou seja, sonda-me. E aí isso significa o que? Analisa, investigar, no caso, algo de maneira mais cautelosa, averigua, Senhor. E aí ele continua para a segunda área. A primeira área ele aponta ao coração, ou seja, ele queria nos remeter aqui, queridos, aos sentimentos, às emoções. E a segunda ele diz o quê? E prova-me e conhece os meus pensamentos. Na segunda área, quando ele aponta, ele já retrata para os pensamentos, ou seja, as reflexões, as opiniões, as ideias e as intenções que havia dentro do salmista. E aí você vai ver a aplicação e a utilização nesse momento do verbo provar, prova-me, ou seja, demonstrar a verdade, a realidade, a autenticidade de uma coisa com razões, fatos, testemunhos, documentos, etc. Quando nós nos utilizamos do verbo provar. Mas qual é o objetivo, então, que o salmista ele quis, através desses dois versículos, apontar para essas duas áreas, para esses dois temas? Ele tinha um objetivo. Era o quê? É estar e permanecer com o Senhor e trilhar os seus caminhos. Você vai ver isso. E aí ele vem aqui embaixo e vai nos mostrar, e nós vamos ver o quê? O primeiro, identificar se há alguma tendência. Quando ele aponta e vê lá, identificar se há alguma tendência, um caminho mau. E o segundo, ele vai ver o quê? Ele busca o quê? E tendo encontrado algo, que o Senhor viesse a guiá-lo pelo caminho que ele deveria
caminhar. Ou seja, ele naquele momento ele não pediu para que o Senhor viesse a mostrar para ele o caminho que ele deveria seguir, mas ele pediu para que ele fosse guiado por esse caminho. Qual é a diferença entre mostrar e guiar? Ali naquele momento o salmista ele pediu ao Senhor que não somente ele mostrasse, mas que ele estivesse com ele no caminho. É a mesma aplicação que nós utilizamos quando nós falamos assim, ensina o teu filho no caminho. Ou seja, aonde você estiver, nos passos, juntamente com o teu filho, você vai estar com ele nessa caminhada. E da mesma forma, o salmista ele pede ao Senhor isso. Senhor, guia-me por esses caminhos. Guia-me, Senhor. Guia, Senhor. Esteja comigo nesses caminhos, Senhor Jesus, que me levam realmente para a eternidade. Não me levam simplesmente para caminhos que, porventura, o meu coração deseja. E aí, esses caminhos, porventura, com certeza vão me levar à morte, mas não vão me levar a você. Então, o salmista, ele pega e aponta o quê? 2 áreas. Ele chega e pede, Senhor, sonda-me, Senhor, o meu coração. Vê se eu guardo alguma coisa dentro de mim. Senhor, olha dentro de mim, Senhor, sonda-me. E o que eu guardo dentro de mim, Senhor, pode refletir em meus pensamentos e em minhas ações. E aí, nesse momento, ele diz assim, prova. Traz, Senhor, a prova isso. Coloca, Senhor, em minha caminhada, para que eu possa realmente, Senhor, demonstrar que há verdade, Senhor, e revelar, Senhor, aquilo que eu preciso mudar. Porque o que acontece? Aqui, quando o salmista ele demonstra ao Senhor uma preocupação. Ele queria instituir um relacionamento com o Senhor, mas existia uma preocupação com relação ao que existia dentro dele. E o que existia dentro dele poderia, sim, levá-lo ou mantê-lo próximo a Deus, ou poderia o afastar da presença de Deus. E aí ele, com essa profundidade, nesse momento, com essa profundidade, ele se apresenta diante de Deus, ele busca o Senhor, e ele chega a esse ponto de dizer e pedir isso. E aí ele pede o quê? Ao final ele completa os versículos dizendo, e se existe alguma coisa, Senhor Jesus, se existe algo que eu guardo dentro de mim e que possa me afastar de Ti, se há algo dentro de mim, se há algo em meus pensamentos, se há algo em minhas emoções, se há algo dentro do meu coração que eu mantenho dentro de mim e que possa me afastar de Ti, que seja mal, Senhor, me ajuda e guia-me, mostra-me o caminho, caminhe junto comigo, para que eu possa encontrar o caminho eterno, o caminho que me leva até você. Hoje, queridos, nós nos encontramos que nem um salmista. Dentro de nós há coisas, há sentimentos que porventura às vezes nós mantemos dentro de nós e nós não chegamos ao ponto de fazer como o salmista fez. Nós não chegamos ao ponto de sermos sinceros com o Senhor da mesma forma, da forma como o salmista foi sincero com o Senhor. Às vezes chegamos e nos apresentamos diante de Deus e nos achamos alguma coisa diante da grandeza do Senhor. Se você for ler todo este salmo, você vai ver como o salmista ele pontua a grandeza do Senhor, a onipresença, a onipotência do Senhor Jesus, de Deus, através desse salmo. Então, você chega diante de Deus achando que está dentro de uma condição onde você pode dizer, não, eu não preciso, eu já estou bem, eu estou tranquilo. Mas o salmista sabia que ele era um pecador. O salmista ele reconhece essa condição, essa fragilidade humana, e ele tinha a preocupação de ter dentro de si aquilo que agradasse ao Senhor. Ele tinha a preocupação de ter em seu coração, de manter o seu coração nos caminhos que pudessem sempre o levar a Deus, o levar até Ele. Então ele pega e aí traz esse salmo, ele traz e ora ao Senhor, busca ao Senhor com tamanha intensidade, com tamanha profundidade, e deixa essa lição hoje para cada um de nós, cristãos, servos do Senhor. Como é que tem sido o teu relacionamento com Deus? Você tem buscado ao Senhor da mesma forma como o salmista nos aponta aqui?
Ou você tem guardado dentro do teu coração sentimentos, caminhos que não são bons, são maus, e talvez o Senhor já até buscou, o Espírito Santo já tentou falar para você, mostrar para você que esses caminhos não vão te levar aos caminhos do Senhor. E aí você pega por conta dessa situação, dessa resistência, você mantém o Senhor longe. O Senhor, ele não consegue se aproximar, ele não consegue te guiar, porque você não consegue se submeter à vontade do Senhor. E aí hoje eu queria compartilhar com os irmãos dois pontos, dois elementos que são necessários para viver o que o salmista viveu através dessa oração. O primeiro ponto é justamente o que eu já tinha começado a falar, que é justamente o que é a submissão. Se submeter ao Senhor. Quando nós recorremos a um hospital, quando nós temos alguma coisa, por exemplo, uma fratura, nós somos levados até o hospital, ali há um médico, e esse médico vai nos levar para que a gente passe por uma série de exames, para que ele possa identificar o que há de errado dentro de nós. E aí, observando o que há de errado dentro de nós, o médico vai receitar e vai pegar um protocolo de atendimento, de procedimentos que vai trazer a cura daquele paciente. Naquele momento ali, você é um paciente e você precisa entender que você tem que se sujeitar, você tem que estar submisso à vontade ali, você tem que se colocar nas mãos daquele profissional. E da mesma forma, acontece na nossa vida espiritual. Quando nós aceitamos ao Senhor, nós vínhamos trilhando caminhos, nós já tínhamos passado por caminhos, nós já tínhamos passado por experiências, nós já tínhamos vivido traumas, com certeza, emocionais, físicos. E aí, quando você encontra o Senhor Jesus, ele é o que? Ele é um médico. O Senhor Jesus, ele nos diz a palavra que ele não veio para os bons, ele não veio para quem é são, mas ele veio para os doentes. Ei, irmão, ele veio para você, que talvez você diz assim, não, eu não sou digno, eu sou pecador, eu não sou digno de me achegar ao Senhor, eu não sou digno de entrar numa igreja. Não pense jamais isso. Igreja, ela é feita, o tempo físico para abrigar não pessoas sãs, mas pessoas que se encontram doentes, necessitadas, que precisam ouvir a palavra do Senhor, que precisam ouvir os ensinamentos, porque possui patologias e somente o Senhor pode curar aquele que se encontra enfermo. E não é somente a enfermidade física, palpável, mas a patologia, a doença espiritual, emocional e sentimental. É isso que hoje o diabo está usando para poder atacar, atingir as pessoas, drenar a vida das pessoas. Então, queridos, o Senhor Jesus, ele é um médico. Ele é um médico dos médicos. E aí, no momento em que você adentra, que você diz assim, olha, eu aceito ao Senhor Jesus como meu único, suficiente Salvador. Eu aceito ao Senhor. O que você está dizendo? Eu aceito me sujeitar à vontade de Deus na minha vida. Mas por que é que o Senhor não faz tantos milagres? Por que é que talvez você aceitou ao Senhor, mas as coisas ainda permanecem da mesma forma? Porque você, mesmo tendo aceitado ao Senhor, tem resistido, se sujeitar à vontade de Deus para a tua vida. E nisso, queridos, por onde isso acontece? Por onde adentra? Através do livre-arbítrio. Existe o livre-arbítrio na vida do homem justamente para isso. Então o Senhor, ele pega e ele quer operar, ele quer transformar a tua vida, ele quer derramar, ele quer transformar a tua casa, ele quer entrar com força total na tua vida. Mas aí pensa só, o paciente adentrou no hospital e aí o médico vem para fazer o tratamento e o paciente diz assim, não, isso aí não, eu não quero dessa forma. Eu não quero, não, vai ter que fazer um raio-x. Eu não vou fazer raio-x porque eu não quero. Eu não vou tomar esse remédio porque eu não quero. Eu vou fazer isso porque eu não quero. Quando, eu pergunto para você que está me insistindo, quando é que esse paciente ele vai ser curado? Quando é que esse paciente ele vai alcançar o objetivo que o levou até o hospital? Quando vai ser? Ele resistindo, ele negando, ele não aceitando o tratamento, e aí vai chegar o momento o quê?
O que vai chegar o momento? Ele vai continuar doente e ainda ele vai colocar a culpa no médico. Aquele médico ali não serve. Aquele médico não pode fazer. Ele nunca tomou uma medicação. Ele não seguiu uma única orientação. E a culpa é do médico, não é dele. Na nossa vida espiritual, acontece da mesma forma. A irmã Salma colocou uma palavra aqui. E essa palavra é fundamental. Obediência. Se submeter, querido, à vontade está intrinsecamente ligado à obediência. Obediência ao Senhor. Submissão à vontade de Deus. O Senhor, ele vai olhar para você, ele vai trazer o raio-x e vai dizer: olha, meu filho, você sofreu um trauma, você foi abusado, você sofreu um trauma, você sofria um abuso do esposo e assim, assado. Mas esses traumas, se eles continuarem na tua vida, vão trazer consequências, vão destruir a tua vida. Mas eu estou aqui hoje para curar. Eu estou aqui hoje para transformar. Então, hoje você precisa entender. Eu quero orar hoje da mesma forma como Davi orou. Eu quero dizer: Senhor, sonda, Pai. Senhor Jesus, prova o que há em mim agora. Prova os meus pensamentos. Senhor, encontrou caminhos ruins, encontrou traumas, encontrou coisas que não te agradam e que vão me destruir, Senhor. Senhor, me guia pelo caminho correto. Se submeta hoje à vontade do Senhor. Precisamos a cada dia, queridos, aprender isso. Precisamos a cada dia aprender a se submeter em nossas vidas interiores à luz do conhecimento de Deus. Mesmo que talvez você olhe, às vezes a gente olha assim: eu não acredito que isso vai acontecer. Esse médico está passando isso. Eu não consigo entender por que ele está fazendo isso. Você não tem que entender. Você tem que apenas se submeter e confiar e entregar a tua vida hoje na mão poderosa do Senhor. E você deixa aqui com Ele. Digo assim: o meu trabalho é descansar no Senhor. É do Senhor, totalmente do Senhor o trabalho. É isso que a palavra nos diz. E o meu e o teu trabalho é descansar no Senhor. É continuar crendo, é continuar confiando, é mantendo a nossa fé inabalável, confiando que o Senhor está operando em nosso favor. Em inúmeros casos você vai poder ver isso acontecendo na palavra. Em inúmeros casos, queridos, que se a gente fosse compartilhar hoje, a gente ia passar a noite toda compartilhando. Amém? Então, aprenda a se submeter à vontade do Senhor e se submetendo à vontade do Senhor, para que você possa alcançar a cura, a restauração da tua alma, que você possa hoje ter a atitude, que você possa ter a atitude de enfrentar conscientemente, querido, com maturidade, os traumas não superados em tuas vidas, as memórias doídas, emoções feridas que talvez você tenha guardado dentro de si. O sofrimento que você insiste, às vezes, em trazer à tona de novo. Tem pessoas que parece que têm apego àquele sentimento. Tem pessoas que parece que têm apego àquela situação. Ela não quer deixar, ela não quer largar. Ela não quer viver um novo de Deus, ela não quer viver um sobrenatural do Senhor. Uma nova história Deus tem para mim. Recebe essa promessa hoje aí onde você está? Recebe essa promessa. O Senhor tem uma nova história para você. Não importa o que ficou para trás. A partir de hoje o Senhor quer ter a oportunidade de adentrar na tua vida e escrever uma nova história. O Senhor tem algo sobrenatural preparado para você, mas você hoje precisa ter a atitude. Curar, querido, é enfrentar. É o ato de trazer à frente o problema. Não adianta eu trazer para debaixo do tapete. Eu preciso trazer à tona. Aquilo que eu trago à tona, aquilo que eu revelo, aquilo que eu confronto em minha vida, com certeza, nós vamos alcançar a cura. Nós vamos alcançar a transformação. Nós vamos nos tornar uma nova pessoa.
É necessário uma revelação bem definida de como está a estrutura da nossa personalidade, identificando rejeições, traumas e feridas que vieram como resultado de modelos de autoridades que falharam, mas principalmente nossas escolhas erradas frente a essas falhas. Ou seja, lembra do que eu falei agora há pouco? Nós viemos dentro de uma trajetória. Nós viemos dentro de um caminho, e dentro desse caminho nós enfrentamos inúmeras situações, e essas situações deixam marcas em nossas vidas. E às vezes essas marcas são causadas justamente por escolhas também erradas que nós fazemos. Mas hoje o Senhor está aqui para curar. Hoje o Senhor está aqui para transformar a tua vida. Você que está assistindo isso hoje, que talvez já pensou em desistir, já pensou em abandonar. Eu quero te dizer hoje que se você permitir, se você se sujeitar à vontade de Deus, se você hoje ter a atitude de se erguer, de enfrentar tudo isso, você vai encontrar o novo de Deus para a tua vida. Você vai encontrar a nova história que Deus ele tem escrito para que você possa viver. O Deus do passado, ele continua o mesmo hoje. O Deus que operou milagres e prodígios no passado, continua o mesmo Deus nos dias de hoje, operando milagres, prodígios e maravilhas. E ele pode mudar essa história. Ele pode mudar essa situação que você está vivendo. Ele pode mudar essa situação que talvez você está vivendo com seu filho. Essa situação que você está vivendo no seu casamento. Bastando que você se submeta ao Senhor e tenha a atitude, o desejo hoje de se levantar. Amém, queridos? Que essa palavra hoje possa ficar no teu coração, possa ficar plantada no teu coração.